segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e obscurem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Sinceramente, estou muito feliz de poder celebrar aqui com vocês hoje nessas férias. As férias dão uma saudade, né? É bom demais, né? E já com esse tempo que nós estamos juntos aqui na paróquia, cada vez melhora, né? Porque eu olho e já conheço vocês. Alguma coisa já tem da história de cada um também comigo, né? E isso é maravilhoso, porque o que eu enxergo são sementes. Não só sementes, né? Mas espigas cheias de sementes. Assim somos nós aos olhos do Pai. Se nós tivéssemos o olhar de Deus, nós nunca veríamos as pessoas como casos perdidos, de jeito nenhum, nem como pontos finais, né? Mas nós veríamos as pessoas sempre como espigas cheias de sementes, prontas para dar o fruto que Deus quer, no tempo certo, né? Isso é maravilhoso. As parábolas de Jesus nos colocam num outro tempo, que é um tempo diferente daquele que nós estamos vivendo hoje na correria do dia a dia.
é um tempo diferente. O Papa Francisco já falava de uma coisa chamada paradigma tecnocrático. Uma palavra difícil, né? Mas eu vou falar um pouco sobre isso nessa reflexão de hoje. Quem quiser depois pesquisar, está lá na encíclica Laudato Si, a partir do número 106 dessa encíclica. E ali fala de coisas muito sérias do nosso tempo. O que? Nós vivemos num tempo fora da realidade. Nós forjamos pela tecnologia um tempo que não é natural. Queremos espremer o tempo, espremer as coisas, e muito triste, espremer a nós mesmos e espremer as pessoas, outras, para darem sempre o mais possível. Esse é o paradigma tecnocrático. Nós queremos sempre, olhando para os frutos, o melhor resultado, mas nós não nos preocupamos com a ética dos processos. E isso é uma coisa grave, muito grave. Isso leva as pessoas à depressão, leva as pessoas à ansiedade, leva as pessoas ao pânico. Por quê? Porque não é natural. Quando Jesus Cristo nos leva para o ambiente das parábolas, Ele está nos colocando diante de uma coisa que é a realidade. Nós precisamos dar um certo freio, sabe, na correria do dia a dia, para entender que a natureza dá o que dá em cada tempo. Se nós começarmos a forçar os processos o tempo todo, como temos feito hoje, nós acabaremos procurando e encontrando a morte. Esse é o grande problema, não é? Posso dar 1000 exemplos, hein? Vamos começar pelo padre, né? Porque o padre também tem que entrar no jogo, né? Querer dar mais do que o meu dia dá. Quantas vezes eu já escutei de mim mesmo e dos meus irmãos sacerdotes que nós gostaríamos que o dia tivesse 48 horas. Mas a pergunta é: será que diante de Deus eu realmente perguntei se aqueles eram os frutos ou serão os frutos que Deus quer? Ou eu só quero produzir frutos para minha vaidade? Ou eu só quero produzir frutos para uma espécie de autocomplacência? Vamos olhar também para o mundo dos negócios. Quantas empresas são aquelas que acolhem muito mais pedidos do que são capazes de produzir? E no final das contas enrolam todo o processo, ou entregam mal o seu produto. Porque nós estamos num paradigma em que nós ficamos obcecados pelos frutos. Hoje, quando nós lemos a parábola do semeador, nós podemos cair nesse erro. Ficamos de olho nos últimos versículos, 30, 60, 90 por 1. E Jesus Cristo é esperto, é uma boa isca, porque quando Ele fala do fruto, todo mundo abre os olhos. Só que quando nós meditamos essa parábola, nós percebemos que os frutos só ocupam 2 versículos. Um versículo no meio do Evangelho e outro no final. A maior parte do texto não está nos frutos. Os frutos enchem os nossos olhos. Mas o que enche os olhos de Deus? O que enche os olhos de Deus é o processo. É ali que nós também precisamos colocar o coração e meditar para ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque para nós que acreditamos em Deus e acreditamos na vida eterna, não é o fruto que é importante, o fruto Deus dará. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de frutos. Meditem depois o Salmo 49, 50, dependendo da Bíblia, né? Que é o Salmo que fala justamente isso. Não te diria se com fome eu estivesse, diz Deus no Salmo, porque é meu universo em todo si. O fruto é de Deus. Agora o processo é nosso. E Deus enche os olhos com o processo, não porque Ele precise disso, mas porque nós precisamos, e Ele nos ama. Maior parte do Evangelho está no processo que vai produzir frutos. E isso sim vale a pena. Porque o fruto dura quanto tempo? Quem tem aqui um pomar em casa, né? E pode tirar algumas frutas para dar para o padre depois de presente, o padre gosta. Quanto tempo dura uma fruta? Pode colocar na geladeira? Ela não vai durar muito. Agora, quanto tempo dura o pomar? Quanto tempo dura a planta que produz a fruta? Isso é o mais importante.
E nós ficamos obcecados pelas laranjas e matamos a laranjeira. Esse é o problema, né? A primeira leitura de hoje, então, vai nos falar desse processo que, segundo a natureza, e não nos esqueçamos que nós somos parte da natureza, nós não estamos acima da natureza, nós somos parte dela. E segundo a natureza, todo processo exige paciência. É a paciência dos justos, que tem um sustento, o sustento de Deus que não falha e que não perde batalhas. Diz a primeira leitura: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. É a beleza daquela chuva criadeira, né? A chuva que desce mansa, que não leva embora o adubo, que não leva embora o substrato da terra, mas que os fixa, porque vai penetrando. Essa é a chuva que vai produzir frutos depois na colheita. Mas é uma chuva de paciência. Parece que a gente está vivendo sempre a tempestade, né? Se eu quero água, eu quero muita. Calma. As coisas são boas, a água é uma coisa muito boa, mas quando ela vem em abundância, ela estraga a plantação. Nós precisamos daquela água que vem serena, e assim é a graça de Deus. Você reconhece que a graça de Deus é uma chuva serena? Então tenha paciência. Por que você quer mudar de uma hora para outra? É claro que Deus pode fazer grandes milagres, mas esse não é o ordinário do processo. O normal é que a conversão leve tempo, é que o vencimento dos vícios leve tempo, é que a luta contra o pecado leve tempo. Uma vez eu escutei isso de um bispo e nunca mais esqueci. Ele dizia: a santidade não é difícil, mas é longa. Nós não vencemos por nocaute, vencemos por número de assaltos. É assim. Hoje eu tomo uma de direita, uma de esquerda, caio na lona, mas amanhã eu ganho. E é assim que se vence diante de Deus. Por isso São Paulo, cheio desse temor de Deus que fortalece os justos na paciência, diz: os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Meus queridos irmãos e irmãs, olhemos para o céu. Padre, mas eu já trabalho há tanto tempo e não dá fruto. Não dá fruto nessa terra, nem sempre vai dar, mas vai dar fruto no céu. Deus coroará os nossos esforços. O fruto é dele, não é nosso. Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. E nesse paradigma, que não é o tecnocrático que eu falei no início, mas é o paradigma da paciência, o paradigma da perseverança, o paradigma da natureza, que é o nosso e é o de Deus. Nesse paradigma, a paciência tudo alcança. Como dizia Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. E é bonito entender isso, né? Toda a criação, e podemos dizer que nós somos parte da natureza, está esperando ansiosamente o momento da revelação dos filhos e filhas de Deus. Eu dizia no início da homilia, né? Se nós tivéssemos o olhar do Pai, nós veríamos espigas cheias de sementes, e não pontos finais, e não os defeitos, e não o passado, e não os pecados. Veríamos sempre a esperança da possibilidade. É assim que Deus nos vê. É assim que um pai vê um filho, por mais que o filho esteja no caminho errado, olha para ele e diz: não, mas tem jeito sim, e pode ser mudado sim. E a criação espera ansiosamente. Pensem nisso, meus irmãos. No coração de cada um de nós e de cada ser humano da face desta terra, mesmo dos ateus, mesmo dos inimigos da igreja, mesmo daqueles que odeiam a religião, no coração de cada um de nós, nós temos um aliado.
E o aliado é o desejo de Deus, que por mais que eu coloque uma lixarada em cima dele, ele permanece vivo. Não creio em Deus e nem quero crer em Deus. Paciência. No coração dele vibra uma sede que é do tamanho de Deus, e só Deus pode encher, e ele dará fruto. Agora o que ele espera? A manifestação dos filhos de Deus. E agora nós chegamos ao Evangelho. Eu disse que não é de uma hora para outra, não é? Mas eu digo que é necessária a perseverança. Quantas vezes você já esteve no caminho e você precisou sair do caminho? O caminho no sentido errado, né? O caminho é um lugar que todo mundo passa. Se por ali eu quero ouvir a palavra de Deus, eu não vou entender nada. Imagina você numa prova final. Agora está todo mundo de férias, né? Uma maravilha. Mas imagina na hora dos exames finais, das provas finais, né? O cara tem que estudar matemática, equação do segundo grau. Pois é, outras coisas mais, raiz quadrada, o que vocês quiserem, né? Matemática é sempre o paradigma, né? E aí o cara fala assim: não, sabe onde eu vou estudar? No jardim da praça. O que ele vai aprender de raiz quadrada? Nada. Porque ali passa um, passa outro, mexe, o passarinho, é não sei o que, a criança, é a bicicleta. Esse é a semente que cai na beira do caminho. E nós muitas vezes queremos viver assim a vida cristã. Não sabemos nos recolher. O demônio vem e rouba o fruto. Outra coisa são as pedras, não é? Quem aqui nunca participou de um retiro empolgante? Agora os nossos jovens, muitos, alguns, né? Estão lá na Canção Nova, no PHM. E nós com eles vendo pela televisão, por aí. Que maravilha! Sai todo mundo de lá igual foguete. Aí vem na missa, usa camisa, beleza, né? Mas depois vem o trabalho de permanecer, porque a paciência é o nosso paradigma. E aí? Quem não permanece é como aquele que cai sobre a pedra. O sol vem, as dificuldades vêm, castidade é difícil, honestidade é difícil, fraternidade é difícil. Parece que o paraíso de hoje é um quarto fechado com Wi-Fi, né? Ninguém quer nem ver a cara do outro, só pelo WhatsApp. Pois é, se nós não perseverarmos saindo de nós mesmos e perseverando na comunidade, nós não daremos frutos. E por último, o nosso velho inimigo, que nos acompanhará sempre, que é o mundo, são os espinhos. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus e ela cresce dentro de nós com força, rápido, mas o mundo cresce mais rápido. É só eu começar a voltar um pouquinho para a vida velha que ela me engole. Qual é o movimento da perseverança? Saber deixar aquelas companhias que me levam para o mal, fortalecer-me primeiro e depois falar de Deus para elas. Ou às vezes nem isso, hein? Às vezes rezar. Porque uma das grandes tentações do cristão é o abraço do afogado. Já ouviram falar do abraço do afogado, né? É aquele que nunca fez curso de salva-vidas. Vê alguém afogando no mar, o que faz? Corre para lá e vai salvar. Morrem os dois afogados. Esse é o abraço do afogado. Muitas vezes nós queremos fazer isso com aqueles nossos irmãos e irmãs que estão no mundo. Cuidado. Ame-os de verdade, mas não se abrace com eles para o fundo do mar, porque para lá não podemos ir. E por último, aquele que ouve a palavra e entende, dá muito fruto. Peçamos a Jesus essa graça, né? E lembremos que ela só dará frutos na perseverança dos justos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,